Responde aí pra mim aí, alguém já fracassou? Será que vai ter mais corajosos aí que vão entrar para falar sobre fracasso, os ensinamentos valiosos do fracasso? Alguém já fracassou aí? Responda pra mim. Quem nunca fracassou que atire a primeira pedra. Não era isso não, né? Era pecado, né? Achei que era fracasso, irmão. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre isso. A gente vai estar trabalhando esse tema. Acredito que seja um tema precioso. Quando a gente vai aprender lições preciosas e valiosas com o fracasso. Quando o fracasso nos ensina. Acho que uma coisa muito interessante assim para a gente estar começando agora a live é pensar um pouco e fazer, dar uma definição, fazer um levantamento aí do que a gente acredita ser o sucesso, né? Teoricamente a gente entende que o fracasso é o oposto do sucesso. Então se eu fracassei de alguma forma, é porque eu não alcancei o alvo que eu gostaria. É porque eu não alcancei o resultado esperado. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir, abrindo um parênteses, querido, quando você for debater com alguém, antes de começar qualquer tipo de debate, você precisa definir os termos. O que significa isso? Vocês vão falar de determinado assunto, precisa definir o que significa aquilo, para que as duas pessoas que estão no debate ali estejam falando a mesma coisa. Que é muito comum a gente estar falando do mesmo assunto e com entendimentos totalmente diferentes a respeito daquilo. Então, quando a gente põe esse contraste do sucesso que o mundo, o sistema, a maneira que as pessoas pensam lá fora acredita, é uma visão diferente demais do que é o sucesso bíblico. Então, fala aí, Franklin. Perguntando aí, meu irmão, aqui a pergunta agora é o seguinte, nós vamos falar hoje na live a respeito dos ensinamentos valiosos do fracasso. E a pergunta é, alguém aqui já fracassou? Quem nunca fracassou que atire a primeira pedra? Então a gente está ali, né, entendendo isso. A primeira questão da gente está definindo ali o que é um conceito de sucesso bíblico, o que é o conceito de sucesso do mundo, o que a gente pode entender como um fracasso, o que é fracasso para o homem e não é fracasso para Deus. Se a gente fosse avaliar alguns personagens bíblicos, talvez até a própria pessoa de Jesus baseado no conceito de sucesso. Olha, a voz está dando piripaque aí, irmã? Tá normal aqui, ó. Você vai orar por essa voz aí. Então, se a gente fosse avaliar a partir do crivo do mundo, essa história de sucesso e fracasso, elas são bem diferentes dentro desse contexto bíblico, né? O que é considerado biblicamente um sucesso? O que é considerado biblicamente um fracasso? Aos olhos de Deus, quando é que a gente fracassa de verdade e quando é que a gente está sendo ensinado em alguns aspectos? A gente vai olhar isso de uma maneira mais aprofundada, né? Quando a gente avalia personagens bíblicos. Se você olhar a história de Paulo, você atribui a Paulo um sucesso? Depende do ponto de vista. Se você for olhar a história de Jesus a partir da perspectiva religiosa daquela época, paz do Senhor, Paloma, boa noite, seja bem-vinda. Se você for olhar a visão de sucesso do povo religioso da época de Jesus, do Messias que eles esperavam, você vai perceber que Jesus, na concepção deles, fracassou. Por quê? Porque o Messias que eles esperavam para aquela época era um líder religioso com muito poder que viria para resolver os problemas de Israel, problemas políticos, problemas militares. Não estaria ali com a intenção de resolver o problema do pecado em si. Então, quando eles veem que Jesus parte para uma jornada totalmente diferente do conceito que eles têm de sucesso, Jesus já não servia mais para eles como o Messias esperado. Então, e até hoje não serve, né? A visão deles é essa, que Jesus não era o Messias que eles esperavam. E na cabeça deles, morrer numa cruz era o extremo nível de fracasso.
Chegar a um ponto de morrer numa cruz era o atestado do fracasso, porque era uma morte muito complicada, era uma morte vergonhosa e ela era atribuída só a criminosos. Então eles não tinham um entendimento daquilo que a palavra estava ensinando a respeito do Messias, que vinha primeiro para esse sofrimento, e na concepção deles, Jesus fracassou. E aqui a gente pode também definir algumas áreas que a gente entende a respeito de sucesso e fracasso, né? Quando nós estamos falando, nós não estamos falando somente da questão profissional, da questão financeira, daquilo que nós temos construído, produzido, ganhado financeiramente. Nós também temos a concepção do fracasso emocional, dos relacionamentos. Tive uma pergunta hoje, né? Eu coloquei a caixa de pergunta ali para o pessoal falar o que gostaria que eu falasse. E a irmã pediu para a gente estar falando um pouco sobre essa questão do fracasso sentimental, dos relacionamentos que não dão certo. Né? Muita gente frustrada porque os seus relacionamentos estão fracassando, estão afundando, não estão conseguindo de fato mergulhar, né, nesse caminho aí, né, que você vai trilhar e que vai dar tudo certo. Uma outra coisa que a gente percebe que a gente precisa amadurecer como cristãos é o conceito de que o Larry Crabb chama isso no livro de lei da linearidade, que é aquela ideia de que se você fizer tudo certinho, no final dá tudo certo. E a gente não tem essa certeza, essa linearidade da vida, onde a vida não é uma ciência exata que você soma 2 mais 2 e vai dar 4 sempre, pronto e acabou. As coisas mais profundas da Bíblia, da vida, da existência humana, dos dilemas humanos, elas não estão relacionadas a questões lógicas, elas são profundas, elas são emocionais, elas são espirituais. Então vai muito além da nossa razão, da nossa linearidade, daquela ideia. E a gente pegou o evangelho e transformou nisso. Se eu fizer tudo bonitinho, vai dar tudo certo no final. E aí a gente tem que também definir uma coisa que é muito importante. O que a gente entende que é dar muito certo? Sabe o que é interessante isso? Existem situações que nós realmente fracassamos, que a culpa foi nossa. Nós escolhemos mal e estamos colhendo o mal que nós escolhemos. Nós pecamos, nós abrimos portas, nós fizemos coisas ruins e a culpa vem e a gente vai ter que lidar com isso e é realmente um fracasso pessoal. Agora, existem coisas que nós acreditamos que fracassamos e não é um fracasso de fato. É uma fase, é um tempo. Se você olhasse para a vida de José e das promessas que Deus tinha para ele, falou para ele cada uma daquelas promessas, se você fosse avaliar uma parte da vida de José, enquanto ele estava no treinamento, no momento que José foi vendido pelos irmãos, você analisaria isso e diria que ele estava tendo sucesso ou fracasso na vida dele. E se você pegasse José pouco tempo depois na casa de Potifar, quando tudo estava dando certo, ele estava vivendo um momento de sucesso ou de fracasso? E de repente ele recebe aquela investida, ele foge e ele é preso. No momento que ele está preso, ele está tendo sucesso ou ele está fracassando? Então são perguntas interessantes, porque isso vai definindo o conceito que a gente tem de sucesso. Faça um exercício aí, pega um papel aí agora e escreva aí, se você tiver aí na sua mão um papel, pode ser até no seu celular mesmo. O celular você vai sair da live, então faça no papel. E escreva as áreas que você acredita que realmente fracassou. Escreva as áreas ali, não só setorizando, assim, a área emocional, a área financeira, a área disso e daquilo. Você pode até setorizar, escrever a área financeira. E você pontuar ali quais as áreas que você acredita que fracassou. Talvez você vai dizer assim, não, eu fiz um empreendimento e ele não deu certo. Eu comecei a trabalhar com determinada coisa e eu afundei o negócio. E é interessante você pontuar. De um lado você coloca a área que você fracassou, do outro lado você coloca o motivo que você acredita que fracassou. Vamos supor que o cara está colocando de um lado, eu montei uma coisa para trabalhar. Beleza, você está trabalhando com alguma coisa e aquilo não deu certo. Por que você acha que não deu certo? Talvez você vai colocar porque eu não tinha o conhecimento suficiente, talvez porque eu não soubesse lidar com aquela área, talvez porque eu fui enganado por propagandas aí que seria muito fácil e hoje eu estou vendo que não é.
Beleza, mas pegue um papel aí agora e escreva qual a área que você acredita que fracassou. Qual área da sua vida que você acredita que fracassou? Você pode setorizar financeira, emocional, na área de saúde. Talvez hoje esteja lutando contra doenças e enfermidades que foi por conta da negligência com a sua própria saúde. E você acredita que fracassou. Talvez tenha fracassado no seu casamento, esteja fracassando ainda em algumas áreas. Fracassado em seu ministério, sei lá. Coloca aí, pontue aí. Por que isso é importante? Porque nós vamos encontrar aqui nesse contexto duas coisas. A primeira é aquilo que realmente foi um fracasso e a gente precisa saber por quê. Por quê? Porque quando a gente descobre o porquê que a gente fracassou, nós temos a oportunidade de corrigir aquilo ali. Boa noite, irmã Rosane. Seja bem-vinda. Quando a gente tem um entendimento claro de onde a gente fracassou, a gente consegue corrigir essa área. Então, muitas coisas, foi feita uma pergunta hoje ali no chat também, bem interessante, foi até o Vaso, mas ele estava perguntando o seguinte, quando é que o fracasso é um sinal de que eu devo parar? Quando é que eu sei mais ou menos isso? Quando eu sei que eu tenho que parar porque eu fracassei ou que eu tenho que continuar? Isso é uma pergunta muito boa. Isso é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque existem coisas que você vai ver aonde você fracassou, e você tem a oportunidade de saber por que fracassou. Se você souber por que fracassou, você já tem uma ideia de que se compensa você melhorar aquilo ali e continuar, ou se você realmente precisa parar. Porque às vezes você fracassou porque fez errado. De repente, aqui quando a gente está falando de empreendimento é muito comum. Por que a gente só gosta das histórias de sucesso? Por que a gente só gosta dos momentos de glamour, né? Que a gente quer ser visto? Por que a gente não consegue analisar que antes de uma pessoa ter aquilo que a gente considera sucesso, seja cristão, seja no mundo ali, seja nos empreendimentos, seja em qualquer área, a gente não consegue ver a história que a pessoa carrega por trás? Dentro de uma perspectiva bíblica, ninguém alcança aquilo que nós consideramos, humanamente falando, o sucesso, sem passar por muita coisa pesada antes. Ninguém alcança de fato, e outra coisa, o sucesso dentro da concepção de Deus é bem diferente, irmão. Se você pensar, né, cara, qual o personagem bíblico que foi um sucesso na concepção do mundo, você não vai achar muitos, não. Quando você está lendo o livro de Juízes, você fala, meu Deus do céu, não escapa ninguém. É todo mundo doido. É um tal de você tá lendo Juízes e começa assim, porque Deus levantou fulano e ele livrou o povo das mãos dos ciclanos. E aí passa um pouco, o povo começa a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor de novo. E vira aquela coisa, né? Vira uma constante isso o tempo inteiro. Então assim, quando a gente olha para a vida cristã, querido, o sucesso é uma coisa muito complicado. Porque a gente quer ter sucesso, às vezes a gente olha como crente e a gente pensa assim, quem tem mais sucesso aos olhos de Deus? Um pastor que está pregando no sertão de um Nordeste desse aí, ganhando vidas para Jesus ali, onde ninguém sabe, que não tem nem internet, rede social, ou um pastor que tem milhões de seguidores na sua rede social? Na nossa concepção, a pessoa que está com muitos seguidores na rede social e que está ganhando dinheiro e que está sendo convidado e está sendo famoso e está todo mundo falando e o pessoal está gostando das pregações, aquela coisa, a gente vai dizer que esse cara é o cara que tem sucesso. Mas será que Deus está aprovando todo mundo que está na internet hoje? Será que Deus está olhando para aquele monte de seguidores e tudo e está dizendo, não, essa pessoa tem sucesso, realmente ele está sendo sucesso naquilo que ele faz? E aí você vai ver duas coisas, uns que não estão sendo aprovados, que não são de fato, mas que são personagens, e outros que são de verdade, estão sendo realmente levantados por Deus, e aí você vai perceber uma diferença. Aquele que tem uma história de verdade, que é verdadeiro, ele tem uma história de sofrimento e fracasso por trás. Ele tem uma história de treinamento. Todo homem que Deus levanta, toda mulher que Deus levanta, ele passa por um período muito grande de treinamento. Ele passa por um período de sofrimento, de deserto, de questionamentos profundos. Quando você olha para a vida de Moisés, ele está ali se achando o cara, né, no Egito,
De repente ele mata uma pessoa e aí ele tem que fugir. E tem um pregador que um dia disse assim: Moisés passou 40 anos achando que era alguém, depois passou mais 40 anos descobrindo que não era ninguém, e depois ele passou mais 40 anos descobrindo o que Deus faz com um ninguém, o que Deus pode fazer através de um ninguém. Sabe o que é interessante, querido? Quando você ainda está nos primeiros 40 anos de Moisés achando que é o cara, que é a resposta para o mundo, que você é a pessoa que vai revolucionar, sabe? Aqueles revolucionários gospel que vêm querendo ser a oposição do sistema. Quando a pessoa ainda está acreditando que vai ser o salvador de alguma coisa, quando ele ainda está achando que está pronto. Uma das maiores ilusões que eu tive há um tempo foi achar que eu estava pronto para alguma coisa. Estava pronto para ser pastor, estava pronto para começar a fazer o que Deus tinha mandado. Eu estava pronto, e você vai descobrir que ninguém está pronto. A gente está sendo treinado, a gente está passando por coisas que são muito profundas. Fala aí, Ari. Boa noite. E a gente está passando por coisas que são difíceis. E aí você vai ver, querido, que muitas vezes o fracasso faz parte do processo todo. Muitas vezes aquilo que você passa e você não entende tem um propósito tremendo de treinamento. Eu quero ler o texto aqui de 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículos 7 em diante, que é bem interessante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto sofrimento aí um cara tem que passar para entender isso aqui, querido? Quanta intimidade com Deus um crente tem que ter para entender isso aqui que está escrito aqui? Porque quando você pensa na mentalidade gospel atual, as pessoas não suportam esse texto. Como é que ele diz aqui que foi enviado um mensageiro de Satanás? Ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne ele era aproveitado ali por um mensageiro de Satanás. E o texto diz uma coisa, querido, isso aí não dá. Hoje os crentes pisam na cabeça, como é que é? Dar bicuda na cara do cão, pisa na cabeça do cão. E o texto está falando aqui que esse mensageiro do diabo ia lá esbofetear ele. Coloca aí, você já acordou levando uma bolacha na cara do cão? Cara, você imagina aquela situação. Quantos crentes hoje acordam apanhando na cara do diabo, sendo enforcado? Conta pra mim aí. Um dia desse a gente foi fazer uma ministração aqui, conversando sobre o livro de Marcos, falando na igreja aqui, com o pessoal. E estava falando sobre Jesus expulsar demônio, na autoridade de Jesus sobre espíritos malignos. E quando entrou nesse assunto, a gente vê que existem experiências sobrenaturais que as pessoas vivem. E às vezes elas são muito ruins. E Paulo está dizendo aqui, né? Vamos ilustrar, né? De repente está dormindo e toma uma bolacha do capiroto de noite. Apanha do diabo. O texto está dizendo que o bicho é lá esbofetear ele. E como é que você entende isso na cabeça do crente de hoje, né? O crente vitorioso. Aquele que está lá dando bicuda na cara do cão. Aquele que está lá pisando na cabeça da serpente. Eu trabalhei muito tempo e fiz muita libertação aí. Não expulsar demônio em si, mas a libertação do jeito certo. É trabalhar com causas, aprofundar muito as situações. E o que eu via na prática não era crente dando bicudo na cara do cão, não, irmão. Eu via muito crente levando bicudo na cara do cão. Do cão na cara, quer dizer, né? O que eu via era uma opressão, era muita coisa pesada. Era situações espirituais que as pessoas não sabiam lidar. E aqui Paulo está falando uma coisa. Então a primeira coisa que Paulo fala que fere a nossa razão, fere a nossa visão gospel. Está dizendo, cara, vinha um mensageiro do cão para me bater, para me esbofetear. Qual era o propósito disso, querido?
era que Paulo não enchesse o seu coração de soberba. Porque Paulo viu coisas que ele mesmo diz que eram coisas inefáveis, coisas grandiosas, que era até complicado de falar. E para que ele não ficasse soberbo do tamanho da revelação que ele recebeu, o que ele fazia ali? O que ele está dizendo? Que ele tinha um espinho na carne. E aí entra a segunda questão que os crentes não vão dar conta de entender, que não cabe mais para hoje. Porque hoje Deus não é o Deus que faz o que ele quer, o Deus Todo-Poderoso. Deus não é o Deus que é soberano. O Deus dos crentes hoje é um Deus servo, submisso, que tem que fazer o que você manda. Se ele não fizer, você fica emburrado. E aí domingo você não dá o dízimo. Domingo você não vai para a igreja. Sabe essas coisas? E Paulo fala assim, eu pedi 3 vezes para Deus. Falei com ele, Deus, vem meu lado aí. Tira esse bicho de mim. Tira esse espinho na carne de mim, pede esse capiroto de mim me bater aqui e tal. E Deus dá uma resposta para ele, querido. Uma resposta muito profunda, diz assim, a minha graça te basta. Sabe, o fracasso, ele nos prepara para entender a graça. O sucesso, ele é extremamente perigoso. Uma vez eu vi um pastor pregando, não me lembro se foi o Luiz Hermínio, ele dizia assim, um dos lugares mais perigosos para o servo de Deus, para o filho, para o cristão, é o sucesso. É a plataforma do sucesso. Porque quando ele está lá em cima, ele começa a ser enganado pelo próprio coração dele, acreditando que ele é bom demais, que ele é suficiente. Sabe, se tudo que a gente tentou fazer na primeira desse certo, a gente ia ser pessoas extremamente soberbas. Às vezes não deu certo, a gente já é soberbo. Às vezes a gente nem fez nada, não tem nem nada para mostrar. E já é uma soberba terrível. Sabe, quando você começa a perceber que para Deus é mais importante manter o seu coração humilde do que te dar alívio, receba aí o manto, vaso. Aleluia. O negócio vai engrossar. O negócio vai engrossar, irmãos. É sério, irmãos. Deus está mais preocupado com que a gente faça aquilo que... Não faça, mas que a gente seja de fato aquilo que a gente foi criado para ser, do que nos dá o bem-estar. Paulo está dizendo assim, Deus, esse negócio está me incomodando. Eu não quero isso mais. Eu não quero esse espinho na carne me enchendo o saco. Eu não quero esse espinho na carne me perturbando, esse enviado do Satanás para vir me esbofetear. Não quero mais, está me incomodando. Fala, cara, quem está preocupado com o seu bem-estar, com o seu incômodo ou não? O propósito aqui é trabalhar você para você não estragar tudo. Uma coisa que eu falo, que eu vivo, que eu sei que nós temos o dom de estragar o que Deus está fazendo. E se tudo que a gente fizesse desse certo logo de cara, a gente seria um nojo, um ser humano que ninguém ia suportar, de tão soberbo que ia ser. Não dando certo, a gente é soberbo. Dando certo, então, o negócio teria ficado feio. Quando Paulo nasce no Evangelho, queridos, quando Paulo tem a experiência de salvação, ele vinha daquela perseguição dos cristãos, aquela coisa toda. Mas o que é interessante é que você vê Paulo nascendo no Evangelho com uma mensagem extremamente difícil. Hoje você vai na igreja e o povo vai falar, se você aceitar Jesus e fizer tudo certinho, vai dar tudo certo, Deus vai te curar, vai te dar dinheiro, você vai prosperar. Beleza. A pessoa vai lá e se converte, ou pelo menos simpatizante, né? E aí quando a coisa não é do jeito que falaram, ela já desiste. Esses dias eu recebi uma mensagem, estava compartilhando com os irmãos da igreja, irmãos. Presta atenção na mentalidade que as pessoas têm. Abrindo esse parênteses aqui. Talvez a pessoa até escute o que eu vou falar aí, não sei. Mas é importante a gente pontuar isso. Uma pessoa mandou uma mensagem falando assim, pastor, eu estou evangélico e todos os dias eu tenho vontade de sair. E eu falei para ele assim, eu vou ser bem sincero com você e vou falar o que eu penso. Para mim, você não encontrou a Cristo, você encontrou a religião. Porque todo ser humano na face da terra que tem um encontro pessoal com Cristo como Senhor e Salvador, ele não está evangélico. Ele se torna filho de Deus. E se você se torna filho, não tem nada nesse mundo que muda a sua condição. Meu filho é meu filho, ele pode estar morando aqui, pode estar morando em outro lugar do mundo, ele vai continuar sendo meu filho. Meu filho é meu filho fazendo o que eu mando, fazendo o que eu reprovo,
fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu não gosto, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Então, quando a gente nasce de novo, querido, a gente precisa entender que nós somos filhos. E como filhos, nós não estamos evangélicos. Nós não estamos na igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a família que Deus escolheu. Então você vai perceber que não é uma questão só de querer ou não, dizer assim, não, eu quero hoje, amanhã eu não quero, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Não, é uma coisa muito mais profunda. Então a mentalidade das pessoas, ela não está pronta para lidar com aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina e a maneira de Deus entender o que é sucesso, o que é fracasso. Se a gente olha essa concepção aqui dentro daquilo que Paulo está falando, do espinho na carne, do mensageiro do diabo que vinha esbofetear, que orou a Deus e pediu, e jogasse isso na teologia do povo hoje, ia ser Paulo era um fracasso total. Crente derrotado, fuleiro, que o diabo está batendo nele, que Deus não ouve as orações dele, que ele pediu para Deus e Deus deu logo, foi uma tirada, falou, não vou fazer não. É exatamente, esqueci de terminar o que eu estava falando, né? Que Paulo começa o evangelho ouvindo isso, você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí você vê, né? Começar o evangelho assim não anima ninguém. Quem que vai ficar animado? Nossa, que beleza, agora eu vou ser crente, agora eu vou saber o que é sofrer por Deus. Nem depois que a gente amadurece um pouco no evangelho a gente gosta dessa notícia, imagine antes. E aí você olha, querido, e pensa assim, cara, não cabe na cabeça do povo. De Paulo tá ali falando assim, não, eu pedi para Deus para tirar esse espinho na carne, ele não tirou. Mas Deus está dando uma lição muito profunda. Eu quero falar para você que acha que estragou tudo, igual eu já acho que estraguei tudo também. E muitas vezes a gente carrega esse fardo, esse peso o tempo inteiro na nossa vida. Principalmente quando a gente é pastor, a gente é culpado de tudo que dá errado, né? E em parte a gente é culpado mesmo. Essa é a parte mais pesada, porque às vezes você fracassou de verdade. Às vezes você realmente fracassou. E esse seu fracasso vai servir para você de uma lição profunda. E Paulo está dizendo assim, que pediu para Deus e Deus falou assim, cara, minha graça te basta. Deus aponta para a graça dele. Deus aponta para algo muito mais profundo. Eu acredito que o fracasso ele nos aponta para a graça. Sabe, o sucesso ele gera no ser humano a autossuficiência, o sucesso gera no ser humano a ideia de que ele pode fazer sozinho, a ideia de que ele está pronto, a ideia de que, poxa, eu sei o que fazer. E o fracasso faz a gente estar na lona, sabe? Quando você está ali com todo o peso do mundo nas costas. Tem a parte da música do Timóteo, do Marco Teles, que é bem interessante. E ele está falando algumas coisas e ele diz assim, qual de vocês no meio dessa situação não desacreditaria a sua jornada? Né? Quando Paulo está ali no fim de carreira e ele fala para Timóteo assim, poxa, ninguém esteve ao meu favor, ninguém esteve no dia do meu julgamento, eu estava sozinho. Mas aí ele fala, mas Jesus estava lá. E ele pega e fala assim, no momento desse, quando você precisa dos seus amigos, e ele ainda fala uma coisa bem interessante que é forte, meu irmão. Ele fala assim, valeu a pena, velho Paulo? Você que cuidou de tanta gente agora, que precisa de alguém, tá sozinho no momento que você precisa? E ele questiona, valeu a pena, velho Paulo? Cuidar de tanta gente no momento que você precisa não tem ninguém? E a parte interessante, quando você olha para isso, humanamente falando, irmãos, é difícil você não desacreditar a sua jornada. É difícil você não se ver como alguém que não tem mais jeito. É difícil você não se ver como alguém que fracassou e não tem mais como levantar. É difícil você não colocar o peso do mundo nas suas costas e não pensar assim, cara, se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse orado mais? Sabe, a gente vive como pastor, a gente vive fracassos pesados ali, situações que as coisas fogem do nosso controle. E a primeira coisa que vem é culpa. E se eu tivesse sido mais santo? E se eu tivesse orado mais? Sabe, se eu tivesse feito um pouco mais? Se eu tivesse ido atrás mais uma vez? Se eu tivesse tentado conversar mais uma vez? Eu não estou dizendo que tem, que não tem, entendeu? Estou dizendo isso, estou dizendo que a gente carrega esse peso.
E se eu tivesse realmente lido mais a Bíblia, estudado mais, orado mais, tido um tempo maior de devocional, será que minha vida tinha dado certo? Será que tinha virado a chave? Quando você está insistindo em fazer algumas coisas e as coisas têm resistência, e você está olhando para aquilo ali pensando, cara, será que compensa continuar? Eu ouvi, irmãos, a frase com o meu nome: valeu a pena, velho velho Luciano. O ministério deixa marcas profundas. Eu tava brincando com o pessoal, se eu fosse gravar aquele videozinho que o pessoal tá gravando aí agora, que fala, né, sim, eu sou tal coisa, e claro que já perguntaram isso, claro que já vivi aquilo. O meu não ia ser muito bom não, irmão. Talvez ia ser um desabafo, ia falar assim, eu sou pastor e claro que eu já sofri com a ingratidão das pessoas. Eu sou pastor e é claro que as pessoas vivem falando mal de mim como se eu fosse culpado de todo o problema que tem na vida deles. Eu sou pastor e é claro que eu não posso ficar mal, porque se eu ficar é porque tem alguma coisa errada. E você vai perceber que é assim, as pessoas estão... E eu vou cortar minha lista aqui, porque eu não tô afim de desabafar nada agora aqui não. Nem tanto, né? Mas a ideia é essa, quando você pensa, né? Você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena você dedicar, valeu a pena você fazer. E Paulo vai falando uma coisa interessante, querido. Ele vai conduzindo a gente para uma realidade onde o fardo vai sendo tirado. Porque Deus fala para ele assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você desiste de ser forte, quando você desiste de ser bom, quando você desiste... Eu não tô falando para desistir de ser bom para ficar fazendo maldade, tô falando de acreditar que você é bom. A irmã colocou aí, a nossa natureza é ruim, e é ruim mesmo. É quando você entende a dimensão da maldade que existe dentro de você. É quando você consegue entender que não é o tanto que você acerta, nem é o tanto que você erra que vai determinar o amor de Deus pela tua vida. E Deus está olhando, está dizendo assim, olha para mim, olha para minha graça. A minha graça te basta. Vai ter hora, querido, que o fracasso ele é verdadeiro e a gente vai precisar chorar e lamentar o nosso fracasso. E ele vai pesar nas costas e a gente vai ter que lamentar ele. Mas vai ter horas que Deus vai dizer assim, levanta, olha para mim. Na verdade, a gente não deve tirar os olhos dele nunca. Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele vai dizer assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante isso, a gente vive numa época onde as pessoas falam só dos seus grandes feitos, né? A gente ouve pregadores falando das suas grandes conquistas, a gente ouve pregadores e homens poderosos aí nos mártires e nas vidas e nos empreendimentos, que já fizeram seus 350 milhões, que já viajaram o mundo inteiro, que moram não sei aonde. A gente ouve as histórias de sucesso, mas pouca gente está parando para contar os seus fracassos, a hora que não deu certo. E você vai ver que a maioria desses que hoje estão aí, que fizeram do jeito certo e estão hoje realmente colhendo esse fruto, eles tiveram muito fracasso. Tiveram muitas coisas que eles não deram certo. Quando a gente para pensar na perspectiva relacional, né, por que os relacionamentos estão fracassando? A gente precisa entender alguns pontos, abrindo agora para esse lado emocional, relacional. A gente precisa entender algumas coisas, né? Uma vez eu estava conversando com alguns jovens num retiro e me perguntaram assim, pastor, quando é que a gente está pronto para se relacionar? E eu respondi para eles assim, o dia que você estiver tão resolvido com você e com Deus que você não precisa do relacionamento. Se Deus falasse para você assim, olha só o nível, né? Você não vai ter relacionamento, você vai ser eunuco, vai ser celibato. E a pessoa falar, não, eu tô exagerando, irmão, não é por aí também assim não. Mas é um exagero, o Rafael tá entrando em crise aqui. Aí com calma, né? Mas assim, a pessoa que
ela entende o relacionamento como uma tábua de salvação, ela não está pronta para se relacionar, ela vai se machucar muito. E ela tem uma tendência de se frustrar demais no relacionamento. Então a primeira coisa é entender a dimensão das feridas que você está carregando. Porque são essas feridas emocionais que vão sabotar os relacionamentos. A segunda coisa que você vai perceber é que a partir dessas feridas e das carências que elas vão gerando, você tem alguns parâmetros para fazer escolha, para aceitar algumas coisas e não aceitar outras. Então, o que isso quer dizer? Isso vai moldar a sua maneira de escolher e o porquê que você escolhe. Então, às vezes a pessoa é movida por sentimentos e por coisas ocultas dentro dela que ela ainda não aprofundou o suficiente para entender. Por isso que tem a escola de restauração da alma cristã online. É nóis. Porque a gente trabalha com isso para a gente conseguir mudar essa dinâmica. Rafael está dizendo que quem tiver interesse na escola, clica no link da bio ou manda mensagem no direct que a gente manda aí. Porque realmente é a melhor coisa que eu posso te oferecer hoje para lidar com todas essas crises aí que estão relacionadas à sua alma. É muito difícil a gente ter relacionamentos que geram um relacionamento de sucesso, que tem saúde de fato, se a gente não está resolvido com a gente mesmo. Então a primeira coisa, focar em si mesmo. Eu preciso me tratar, eu preciso me curar. Claro que eu tenho que orar para encontrar alguém que está pelo menos no mesmo processo, que está buscando essa cura também, esse crescimento. Porque não adianta você buscar a cura, o crescimento, aprofundar e encontrar pessoas que não estão nem aí para isso e que vão se relacionar de maneira toda errada mesmo. Então a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que pensar, cara. E outra coisa, pensar por que não deu certo os primeiros, os que tiveram antes. Eu já tentei tantas vezes e não deu certo. Qual foi a dinâmica que foi usada? Quais são as crenças que estão por trás? O que é a motivação do relacionamento? Quanto mais ferido estiver, irmãos, emocionalmente ferido, mais difícil é ter relacionamentos saudáveis. Muito difícil, porque vai gerar um nível de carência, um nível de cobrança, um nível de ciúme, um nível de dependência emocional que não é saudável e normalmente isso aí não dura muito tempo. E aí quando os dois estão na mesma pegada, aí vai devorar a alma do outro. Vira um canibalismo emocional, irmão. Um devorando a alma do outro para tentar suprir a sua própria necessidade. Então quando a gente pensa nesses fracassos de relacionamento, a gente tem que parar para analisar isso. Uma das coisas que a gente percebe muito comum é as pessoas entrarem em relacionamento, culparem o outro e achar que vão encontrar outro melhor e esse outro melhor vai fazer diferente. E às vezes a gente escuta pessoas que amadureceram depois de alguns fracassos relacionais entendendo, cara, o problema não estava no primeiro, não estava no segundo, não estava no terceiro, o problema estava em mim. E quando eu falo de problema, não estou falando de aparência, não estou falando no jeito em si, às vezes é a dinâmica relacional mesmo. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito machucada, então ela é pesada para se relacionar com ela é difícil. Não é uma pessoa que você se relaciona de maneira suave, que você vai ter um relacionamento tranquilo, é uma pessoa difícil. E chega uma hora que as pessoas cansam. Hoje está na moda, né, o tal do borderline, a pessoa ela força o amor do outro. Eu costumava dizer, de forma um pouco diferente disso que o pessoal fala aí, mas o dilema de uma pessoa que sofreu rejeição é que ela quer muito ser amada, mas não consegue receber amor. Por quê? Porque ela tem tanto medo, ela é tão desconfiada, que ela se fecha e ela prova o amor do outro. E hoje eles estão chamando isso de uma das características de um borderline, que é quando a pessoa tem esse tipo de problema e ela vai forçar o amor do outro. Então você vai perceber aquela coisa, a dinâmica dos relacionamentos hoje acontece muito isso, a pessoa te coloca lá no céu um dia, no outro dia ela te trata mal e te joga lá embaixo. E vira esse pêndulo, essa montanha-russa emocional, onde a pessoa está aqui, está lá, está em cima, está embaixo. E aquela coisa emocionalmente desgastante. Por quê? Porque a pessoa que sofreu rejeição, ela prova o amor do outro, porque ela nunca consegue acreditar que de fato vai ser amada.
Então o que vai acontecer? Ela vai provar, ela vai forçar a porta, vai tratar mal, vai fazer coisas que vão deixar o outro triste e tal, e vai forçando. Quando a outra pessoa cansa e desiste, ela vai dizer assim: eu sabia, essa pessoa nunca me amou de verdade. Ela não gostava de mim, ela estava só me enganando. Mas não, querido, o problema não está na outra pessoa que desistiu em si, que não deu conta, que chegou no limite. O problema está na pessoa ferida que não consegue receber amor. Então a pessoa que passou por rejeição profunda, ela tem dificuldade de ser amada até por Deus, quanto mais por outra pessoa. Ela vai provar até o amor de Deus, ela vai ficar o tempo inteiro achando que Deus abandonou, ficar o tempo inteiro achando que Deus realmente não ama, que Deus tem filhos preferidos, que o irmão do lado ganhou e eu não, vai ficar sempre essa coisa. Porque ela tem aquela ideia. O problema é o quê? Encontrar alguém que vai forçar o suficiente para ela acreditar? Talvez isso seja praticamente impossível. Por quê? Porque se o próprio amor de Deus, que é perfeito, não consegue alcançar esses lugares, como é que alguém, humanamente falando, vai conseguir chegar nesse lugar? A questão é a pessoa se curar, ela conseguir se curar entre aspas, porque quem vai curar é o próprio Deus, mas ela entrar em processos de cura profundo. Tem coisas que a gente fracassou de relacionamento que precisam ser trabalhados primeiro o coração, profundamente, para a gente não cometer os mesmos erros. Existe uma estatística que diz, e essa estatística é antiga, que, vamos dizer assim, a pessoa casou a primeira vez, se ela separar e casar de novo, ela tem 25% de chance de separar de novo. Se ela termina o segundo casamento e parte para o terceiro, ela tem 50% de chance de separar e casar de novo. Se ela sair do terceiro para o quarto casamento, ela já está com 75% de chance de separar. A pergunta é, por que isso acontece? É uma sentença de maldição que essa pessoa nunca vai dar certo com ninguém? Ou é um indício de que ela está fazendo a coisa do jeito errado? Quando você para pensar, as pessoas elas têm uma ideia assim, eu vou trocar de parceiro e vai dar tudo certo, mas ela não troca a dinâmica de relacionamento que ela tem. E aí ela comete os mesmos erros no outro relacionamento. E qual que é o problema disso? Que no primeiro você tinha, vamos supor, que você tinha uma sacola de ferida trazendo da sua história. Quando você sai do primeiro relacionamento e vai para o segundo, você pega a sua história e mais uma sacolinha nova, uma mochilinha nova com as feridas do relacionamento que não deu certo. Você põe as duas nas costas e entra para o segundo casamento, para o segundo relacionamento. Puxou isso aí, você vem com as feridas da sua história que não foram tratadas e vem com as feridas do casamento que não deu certo. E entra para o outro. A pessoa já está extremamente sensível emocionalmente. E aí o que acontece? Se ela continua nessa vibe aí, nessa linha, nesse desenrolar da coisa, o que ela faz? Ela vai só acumulando feridas e acreditando que o relacionamento pode curar. Quando eu achar o homem certo, eu prego muito sobre isso, falando da mulher samaritana. A mulher samaritana teve 5 e o 6º não era dela. E ela estava nessa ideia de que o dia que eu encontrasse o homem perfeito, e a grande questão é que ela estava no 6º, né? Os 5 homens e o 6º não era dela. Aí o que você vê? Ela encontrou o homem perfeito no 7º homem. Quem era o 7º homem? Foi Jesus que foi encontrar ela O 7º homem realmente fez ela parar e encontrar a fonte de água viva. Sabe a questão? A irmã está colocando, é melhor ficar solteira. A questão não é ficar solteiro ou casar em si. A questão é a gente realmente resolver com Deus, de fato. Está resolvido em si. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Tá buscando entender isso aí. Tem momentos que realmente é melhor ficar sozinho e esperar do que se aventurar. O pessoal criou uma ideia no mundo que ferida de amor cura com outro amor, e não funciona assim. Quem nunca ouviu essa frase, né? Você terminou um relacionamento, arruma outro. E aí você arruma outro e é pior do que o outro, porque você vai mais machucado ainda. Então, tem hora que é hora de parar. Dá um tempo, dá uma olhada, dá uma analisada, espera. Ore, busque, entenda em Deus ali onde precisa ser trabalhado para poder chegar lá numa hora e
e realmente poder se relacionar de forma saudável. Relacionamento é uma bênção, mas quando a gente entra pelas motivações certas, ou pelo menos não tão erradas, com a alma resolvida, não 100%, porque ninguém vai estar, mas pelo menos aquilo que é suficiente para a pessoa ter um bom relacionamento. Então a gente percebe isso, as pessoas hoje estão muito feridas, relacionamentos hoje estão sendo usados para muitas coisas que não funcionam de forma saudável, normalmente está ligado a suprir carência, resolver conflitos pessoais e tudo, joga para cima do outro e não funciona. Por isso que hoje está difícil, mas não é impossível. E olhar para isso, o que o fracasso ensina para a gente, cara, que aponta para Deus e fala, olha, a gente precisa entender que se der certo, e a gente precisa definir mais uma vez essa ideia de o que é sucesso para Deus, o que é sucesso para o mundo. Tem coisas que vão aparentemente estar dando errado, e é Deus está falando assim, eu só estou te treinando. Sabe, quando você olha para a história de José, a gente vai estar encerrando aqui. Exatamente. Quando a gente fala da história de José, ele passa por várias fases até chegar onde ele chegou. Uma vez um pessoal contou na faculdade teológica que eu fazia, que um pastor aqui em Brasília, bem famoso, bem respeitado, chegou acho que com uma Mercedes, uma BMW, e os alunos da faculdade rindo, falando, eita pastor, você tá bem, hein? E ele já é um homem idoso. Ele virou para aqueles jovens e falaram assim, não queiram começar da onde eu tô terminando. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que existe uma história até chegar lá. E essa história ela é marcada de fracasso. Muitas vezes vai dar errado, muitas vezes não vai sair do jeito que a gente queria. Muitas coisas a gente vai errar, fazer do jeito errado e vai ter que lidar com as consequências de não ter sido do jeito que a gente esperava. E a gente vai entender que se a gente está realmente na dependência de Deus e olhando para Ele, a graça dele vai nos sustentar. A gente nunca vai pensar assim, não, eu não sou uma pessoa que presta porque eu fracassei. Porque a graça de Deus diz para nós que a gente não tem que olhar para isso. Eu não sou uma pessoa que não tem mais jeito porque eu fracassei. Uma vez eu escutei isso de uma irmã. A irmã veio falar para mim que Deus não tinha mais nada comigo porque eu tinha fracassado em algumas coisas e aquilo que Ele tinha me dado Ele ia tirar. E eu falei para ela assim, eu não vejo evangelho nisso. Eu não vejo Jesus nisso. Eu não vejo um pai nisso. Sabe, quando você olha para um filho que fracassou, qualquer pessoa que é pai e mãe que é de verdade mesmo, que tem o sentimento normal ali, o amor verdadeiro pelo filho, ele não vai jogar um filho fora porque ele não conseguiu dar certo em alguma coisa. Porque ele não foi tão bom quanto você esperava em alguma coisa. A verdade é que um pai e uma mãe que estão passando por isso com o filho, eles vão fazer de tudo para ajudar o filho a superar aquilo que ele está passando, para que ele alcance de fato o resultado que ele espera. E eu vejo Deus fazendo isso na vida de cada um de nós. Hoje Deus está trabalhando em cada um de nós para nos ensinar coisas profundas. Não fique focado em resultados, querido. Fique focado no propósito. Aquilo que Deus tem para você, faça o que Ele falou. Invista no que Ele falou. Sabe, a gente tem estudado aqui sobre essa questão do internet e tudo, e a gente vê, insista naquilo que está acontecendo, que você está fazendo. Se você tem o entendimento que Deus colocou numa situação, mesmo que você não esteja vendo a coisa fluindo, insista, continue, persevere. E entenda que o sucesso aos olhos de Deus é diferente daquilo que as pessoas esperam. Talvez tenha muita gente criticando você porque você ainda não virou na visão que eles têm de que você tinha que ter dinheiro ou tinha que ter alguma coisa para mostrar. E Deus está falando para mim, você está caminhando no caminho certo. Você está trilhando o caminho do sucesso. Eu quero encerrar aqui lendo o texto de Josué, para a gente ver, talvez tinha que ser pensado no começo, mas eu acredito que o texto de Josué 1:8 falando o que é sucesso aos olhos de Deus. Que diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, Josué 1:8. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é o sucesso aos olhos de Deus, né, querido? É manter a sua vida alinhada aos ensinamentos dele. Os resultados que a gente tem, eles não determinam se a gente está tendo sucesso ou não diante de Deus. Tem muita gente que tem dinheiro e não está tendo sucesso diante de Deus. Tem muita gente que está dando certo naquilo que está fazendo e Deus não está aprovando aquilo como se fosse sucesso. Sucesso na visão de Deus é: medita na lei dia e noite, viva dentro daquilo e você farás prosperar o seu caminho, você vai ser bem-sucedido. Amém? Que Deus te fortaleça nesses dias, que Deus possa derramar sobre você realmente um renovo, que você seja fortalecido, que todo o peso do fracasso sobre a sua vida te conduza à graça de Deus, que a graça de Deus possa bastar sobre você de fato. Amém? E é isso, queridos, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe. Se vocês quiserem informações sobre a Escola de Restauração da Alma Cristã, mande mensagem no direct, mande mensagem, sei lá, clica no link da bio, tem lá também a página, e você vai ter acesso aí não só à escola, mas vai participar também dessa comunidade de pessoas que querem buscar a restauração da sua alma para ser a pessoa que foram criadas para ser. Amém? Deus abençoe você, forte abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.